A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós com mais uma edição do nosso programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV. Sempre o Céu nos bastidores nos acompanhando e me estimulando a trazer sempre agora o chimarrão. Vocês devem ter notado que minha térmica deu uma mudada, ela cresceu, né? Trouxe uma térmica grande, porque aquela menorzinha de aço inoxidável, ela esfria muito rápido a água, ela é uma térmica para você tomar rapidinho o chimarrão. E aí você fica aqui conversando e tal, ela acaba esfriando um pouquinho a água. E assim, aqui nesta, ela permanece mais aquecida, bem quentinha. Marcel, eu chego aqui no nosso programa de hoje, já trazendo duas notícias que eu recebi na noite desta última quinta-feira e não poderia deixar de comentar no nosso programa Tema Livre. A primeira é um assunto regional, vem de São Joaquim, com o adiamento da Festa Nacional da Maçã, que deveria acontecer neste mês de setembro em São Joaquim, pois a nova administração decidiu então não realizar a Festa da Maçã este ano, em setembro, porque ele quer resgatar as origens da Festa da Maçã, que normalmente acontecia no mês de maio, exatamente num período de colheita da maçã. E aí então celebravam a colheita, era basicamente isso mesmo, né? Celebravam a colheita com a Festa Nacional da Maçã. E aí depois, por algumas razões, o evento passou a ser lá em setembro e desconfigurou um pouco essa questão. Mas como a administração municipal é nova, ele está assumindo agora, ele decidiu então transferir para o ano que vem, exatamente para o mês de maio, que é, segundo eles, a melhor época para a celebração do período da colheita e também realizar a conexão com a safra e a própria festa. Então, o prefeito Dorinho de São Joaquim, tomou a decisão conjunta com a Secretaria de Turismo e vão trabalhar numa nova edição para 2026. Segundo eles, querem fazer história com essa nova edição. Vamos aguardar, então, o que vai acontecer com a Festa Nacional da Maçã para 2026. Então, a previsão é de que ela ocorra no mês de maio. A segunda notícia que eu acabei ficando até estarrecido é da esfera nacional, pois o governo federal acaba de anunciar a suspensão dos novos subsídios ao agro do Plano Safra 2024-2025. Quem conseguiu o financiamento até agora permanece. E quem não conseguiu até agora, ou estava planejando fazer o financiamento, e justamente no momento em que está ocorrendo aí a colheita do soja, vem a segunda safra do milho, e já vem o planejamento para a safra do trigo, então os produtores estão condenados a pagar, digamos, os preços normais, sem o subsídio do governo federal, para dar então sustentação aos investimentos agrícolas que já estavam planejados. E olha que atinge todos, pequenos, médios e grandes, e inclusive também a mais falada, a agricultura familiar, que tanto o governo federal defende. Não ficou, ou seja, não vai atender nenhuma classe rural, nem pequenos, nem médios e nem grandes produtores a partir de agora. Justamente no momento em que os preços nos supermercados estão disparando. Eu estava aqui agora há pouco conversando com o Céu, fui comprar uma bandeja de ovos e me assustei com o preço acima de R$30. E depois a menina do caixa disse que em alguns lugares do Brasil já estão vendendo a R$80 uma bandeja de ovos. Lógico que aquela com mais de 2,5 dúzias, aquelas maiores, né? E mesmo assim, as coisas estão descontroladas no Brasil com relação aos preços dos alimentos, vocês bem sabem disso. E agora essa normativa do governo federal em cortar os novos subsídios para o agro,
que está valendo já a partir desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, guarde bem esta data, deverá causar um impacto enorme na produção nacional, justamente aquela que mais tem segurado, digamos assim, o momento econômico do Brasil, contando com a produção interna e também as exportações. Então o agronegócio praticamente tem sustentado o Brasil e vai ser ele que vai pagar o preço deste fato em que o governo não pensa em nenhum minuto em reduzir a máquina administrativa e apenas aumentando impostos e sacrificando a quem produz e a própria população. A coisa está realmente complexa no nosso Brasil. Então, o impacto no campo será bastante grande e nós vamos sentir já nestes próximos dias. Aliás, já estamos sentindo mesmo antes disso. Eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a nova reforma administrativa encaminhada desta vez pela prefeita Carmen Zanotto, do município de Lages. Esta nova reforma já foi enviada esta semana à Câmara de Vereadores por meio de um projeto de lei complementar de número 01/2025 e, claro, de iniciativa do Executivo, e agora já está tramitando nas comissões internas da Casa, na Comissão de Justiça e de Finanças, nas comissões de Justiça e de Finanças. Se as comissões aprovarem, já entra em votação na sessão ordinária da próxima semana, segunda ou no mais tardar na terça-feira. Então está aí um projeto de lei de reforma administrativa e sugere modificações na estrutura pública e, segundo as informações, deve gerar uma economia anual de quase 2 milhões de reais somente em se tratando de cargos comissionados. Ainda segundo o projeto, o objetivo da reforma consiste no cumprimento e atendimento de um plano de governo da prefeita Carmen Zanotto e também do vice Jair Júnior, adequando-se à composição organizacional da municipalidade a partir das atividades e competências de cada pasta. Está aí, portanto, um plano de governo que, segundo ele, é necessário para sugerir alterações na estrutura da administração pública municipal. No tocante à redução de cargos, Céu, a proposta propõe a redução de pelo menos 42 cargos comissionados. Aí vai propiciar essa economia de quase 2 milhões, para os cofres da prefeitura. Se contabilizados os servidores efetivos em cargos de comissão, a economia ainda será bem maior, segundo a Carmen Zanotto. Bem, o que é esta reforma na prática, digamos assim? Entre as mudanças está a criação da Secretaria da Fazenda. Vocês sabem que a Secretaria hoje está unida com a Administração e Fazenda. Então será feito o desmembramento dessa pasta com a criação da Fazenda e fica então a Administração e Fazenda, tornando-se duas secretarias, a da Administração e a da Fazenda. E aí vem o efeito diferenciado entre o departamento incumbido aí por contratações e o setor de pagamentos. Fica separado, então, esse processo. Nesta desvinculação das secretarias, também serão criadas algumas estruturas internas, exatamente para tentar avaliar a eficiência dos contratos e das compras, e, claro, com o pensamento de reduzir custos a médio e longo prazos. Tá aí, então, essa novidade que pode, inclusive, incluir a necessidade do poder público ter uma equipe nesse campo terceirizada, que poderia ser até um caminho para se trabalhar melhor esse campo. Bom, outro desmembramento vem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, então será a Secretaria de Desenvolvimento, passa a ser denominada Secretaria da Indústria, Comércio e Inovação, mais direcionada, então, ao impulso a novos negócios, a empreendimentos, aqueles que a gente já sabe que existem na cidade de Lages e, claro, os prospectados também que pensam vir de fora. Já a Secretaria de Turismo estará, obviamente, com atenção específica voltada na atuação e o impulso do turismo da região e, claro, dentro da cidade de Lages, desenvolvendo algo diferenciado. Sabemos que já está, inclusive, definida a secretária de Turismo, a Ana Vieira, que vem atuando há muitos anos na Mures, ela que é turismóloga e é extremamente
competente, inclusive, no que faz e deverá agregar demais no trabalho ao município e também na região serrana do estado. Claro que a Mures perde uma pessoa bastante competente, mas a Ana será muito bem-vinda nessa área e com certeza vai dar um impulso diferenciado no turismo aqui do município de Lages. Vamos tomando chimarrão, né? Já que o Céu me obrigou a trazer todos os dias de gravação, né, Céu? E ele concorda ainda. Aí vem também algumas mudanças em outras secretarias, como a de Planejamento e Mobilidade Urbana. Ela passa a ser Secretaria do Planejamento Urbano, dá uma mudada no nome apenas. A da Políticas para a Mulher propõe uma criação de estruturas de atendimento ao idoso, outras políticas públicas também que não estavam inseridas vão ganhar novas atribuições e novas atenções e passará a ser denominada Secretaria de Políticas para a Mulher e também do Idoso. Vem aí a Secretaria de Segurança, também alguma mudança, ela será extinta, na verdade, não vem a seguir, ela será extinta e a Secretaria de Segurança vai ser subordinada à Secretaria da Administração na condição da Diretoria de Segurança apenas. E vão criar também algumas secretarias adjuntas, coisa que antes não tinha. Então, quando não tiver presente o secretário titular, o adjunto poderá, inclusive, assinar documentos. Então, as adjuntas vão ser criadas na Planejamento Urbano, Obras e Infraestrutura, da Saúde, da Educação, da Assistência Social, de Serviços Públicos, também Agricultura, Pecuária e Pesca. Na Habitação, será atrelada, então, ao Gabinete do Poder Executivo e essa coordenação, então, poderá ter um acréscimo da atividade como a regulação fundiária a partir das novas definições da reforma administrativa. A ideia é de diminuir o déficit habitacional. O Diretran passa a também estar associado à Secretaria de Planejamento e de Mobilidade Urbana e deixa de existir a Diretoria de Trânsito. Então está aí essa novidade. No PROCON, ele será direcionado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que terá então a subordinação a esta pasta. Também será criado um projeto voltado ao bem-estar animal, com a criação de uma coordenação do bem-estar animal e atendendo aí uma demanda não somente a animais de rua, mas também aos animais vítimas de maus tratos e aí então dar respostas à saúde animal no município de Lages. Para a gente encerrar essa pequena avaliação, também futuramente existe a previsão de que seja criada para o futuro uma Fundação Municipal do Meio Ambiente com o intuito de disponibilizar e executar iniciativas do território de Lages no aspecto ambiental e, claro, melhoria das legislações. A fundação, na verdade, acaba gerando lucros, porque ela acaba tendo um fomento na área de licenças ambientais, entre outras coisas, diferentemente do que funciona hoje a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. Com a fundação, haveria então a separação da parte de meio ambiente e serviços públicos e aí criariam essa fundação. Tá bom? Novos assuntos eu trago então no segundo momento do nosso Tema Livre. Hortifruti, quarta-feira, no Araucária é dia de comprar frutas e legumes frescos e saudáveis. Para uma vida saudável é fundamental. Happy Hour é perfeito, com sabor sem igual. Hambúrguer gourmet, porções sensacional. Aqui é o melhor lugar. Shopping gelado na medida, você vai adorar. Casa de vó e Burger Time, o sabor que te conquista é aqui o seu lugar. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e ainda tomando o nosso chimarrãozinho. Mas eu quero comentar nesse momento, Céu, a respeito de um encontro que houve em Florianópolis essa semana
envolvendo várias lideranças aqui da Serra Catarinense. Lá estiveram a própria prefeita Carmen Zanotto, o presidente da ACIL, o Antônio Wiggers, entre outras pessoas ligadas às decisões aqui da nossa Serra. E eles participaram da assinatura de uma ordem de serviço junto ao governo do estado, visando melhorias na infraestrutura do aeroporto regional da Serra Catarinense, localizado aqui em Correia Pinto. Serão investidos até valores não tão significativos, mas as reformas já estão sendo feitas ao longo do tempo, mas carecem de novas reformas, novas ampliações. Serão investidos 2,8 milhões de reais no terminal de passageiros, na seção de incêndio e também na implantação de um ponto de controle de acesso à área restrita do aeroporto. Então, como eu disse, a assinatura foi nesta terça-feira que passou em Florianópolis, e lá esteve também a prefeita de Correia Pinto, a Lúcia Ortiz, juntamente com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o Beto Martins, e outras lideranças, como eu falei, a Carmen, o Antônio Wiggers e demais autoridades. Parte deste valor foi de emenda do deputado estadual Lucas Neves, no valor de 1,5 milhão em recursos, então, de emendas, e essa reforma, então, vai dar um up para este aeroporto. Bom, até aí tudo bem, mas nós sabemos que a Azul Linhas Aéreas vai suspender as operações já anunciada essa suspensão, nesse dia 10 de março próximo. Desde então, tentou-se uma negociação com a própria Azul e ela ratificou que não vai mais operar no aeroporto em Correia Pinto e também no aeroporto de Jaguaruna. São 2 aeroportos, então, no estado de Santa Catarina. A partir, então, desta negativa da Azul, foi dado início a um novo trabalho visando contatarem outras empresas de aviação no Brasil para que elas possam prestar esse serviço. Então, existe aí uma tendência de que esses investimentos, a gente não conseguiu essa informação junto ao governo, de que esses investimentos agora no aeroporto já passam a ser uma forma de atendimento a reivindicações de futuras empresas. Tomara que seja isso, pois de qualquer maneira, então, estaria atendendo algumas necessidades básicas para receber outros aportes, outras empresas de transporte comercial, ligando, então, principalmente a capital de São Paulo. Tomara que seja isso. Uma informação rápida: o aeroporto regional da Serra Catarinense recebeu 20,4 mil passageiros somente em 2024. É bastante até. Então não dá para se queixar com relação a isso. Até a Azul não reclamou. Ela reclamou em função da alta do dólar, entre outras operações, e atender regiões mais movimentadas nesse período de verão e assim por diante. Então tá, houve uma melhoria nas dimensões da pista, que passou a ter mais de 1.800 metros, mais 30 metros de largura, e isso então permite operações regulares de transporte de passageiros e de outras aviações de modo geral, e também com condições de visual por instrumentos tanto de dia como de noite. Então o aeroporto está apto a receber operações inclusive de aviões de grande porte, maior do que esses que estão hoje trabalhando aí, como aeronaves como a Embraer 195, eu não sei exatamente o tamanho, mas deve ser grande, o Airbus A320, o Boeing 737, enfim, dá para ter uma ideia de como esses aviões poderão chegar até aqui. Falando um pouquinho mais de política, eu ia falar basicamente do programa Santa Catarina levado a sério, que na verdade o governador está retomando. Começou por Florianópolis e nesta semana ele esteve lá no extremo oeste, em São Miguel do Oeste. Logo vai estar também aqui na Serra Catarinense para conversar com os prefeitos e ouvir de perto essas principais demandas de cada região, porque ele já fez isso em 2023, quando ele percorreu 21 sedes das associações dos municípios de Santa Catarina e teve esse diálogo aberto com os prefeitos e tudo mais. Agora ele está novamente focado nessas lideranças municipais, que principalmente aquelas que assumiram seus novos mandatos e precisam também de orientações por parte do governo. Então o programa Santa Catarina levado a sério
é uma forma de prestar contas e obter diálogos com essas lideranças municipais e levar também demandas à população, se aproximando mais das gestões. Então quero encerrar o nosso programa de hoje falando de uma aliança política que com certeza vai fortalecer e muito o governo de Jorginho Melo. Esta semana ele acertou com o MDB, definitivamente embarcou no governo de Jorginho Melo. A gente sabe que o MDB é uma espécie de noiva na política de Santa Catarina, sempre está atrelada aos governos e participando dos governos de uma certa forma. Então, desta vez, Jorginho acertou, entregou de certa forma várias pastas para o MDB, entre elas a Secretaria de Meio Ambiente, que vai ter Emerson Stein, Carlos Chiodini, que é um deputado federal bastante influente, ele é o presidente, inclusive, estadual do partido, vai ficar com a Secretaria da Agricultura e ele, inclusive, vai ter porteiro aberto, ou seja, vai nomear os adjuntos, vai nomear também os presidentes da IPAGRE, presidente da SIDASC, ou seja, vai ser um super secretário no governo de Jorginho Melo. Diante disso, praticamente o Jorginho definiu já o seu apoio, a sua sustentação política, inclusive com outros partidos, já também na sua base de sustentação, visando as eleições de 2026. Houve uma mudança já antes de assumir, um nome anunciado para o governo, Vinícius Bion, foi indicado pelo MDB para assumir a Fundação Catarinense de Esportes, mas teve alguns problemas que a própria base do PL não aceitou, e muitas críticas até por parte da deputada Júlia Zanata, ao governador Jorginho Melo, por não ter ouvido as bases na indicação desse nome em especial, porque ele teria fortes vínculos com o PT, com a oposição, e aí estariam colocando pessoas não bem-vindas dentro do governo e atreladas ao governo do PT. Então são coisas assim. Nesse ponto, o Jorginho Melo não foi avisado por parte da sua assessoria e acabou então nem nomeando mais, desnomeou o Vinícius Bion, indicado pelo MDB para assumir a FESPORT. Um outro nome, então, será indicado também pelo MDB, mas que não tem, então, e que tenha o aval do próprio PL e das lideranças do PL. Houve uma crítica feia em relação a isso tudo, da ala bolsonarista, da ala ligada ao conservadorismo, ao próprio governador Jorginho Melo, por não ter ouvido as bases. E o Jorginho parece que não sabia dessas ligações desse tal do Bion, acabou então desnomeando. Para fechar, quanto tempo temos ainda, Céu? Temos tempinho ainda, então vamos falando. Tá tranquilo, eu estava achando que já estava o tempo fechando, pois o prefeito de Chapecó anunciou o pré-lançamento da candidatura dele ao governo do estado. Então, nesta última quinta-feira, ele lançou uma nota que está preparando uma grande festa, que inclusive para comemorar o próprio aniversário, e assim oficializar a pré-candidatura ao governo do estado para as eleições de 2026. Então, esse anúncio já está tomando conta das rodas políticas, inclusive as redes sociais. O evento está marcado para o dia 22 de março, no Parque da IFAP, em Chapecó. Então, dá para imaginar o tamanho da festa que ele quer promover. Ele está convocando todos os partidários do PSD do estado e também dos demais partidos que fazem parte da base da aliança do PSD, como o do União. Não fazem parte, mas ele quer unir, a União Brasil, o Novo, o Podemos, o PSDB, e ele inclusive cita que lá estarão até lideranças do PL, pois se tem lideranças do PL que estão com o Jorginho, com o João Rodrigues, e Jorginho Melo não sabe, alguma coisa então deve ser feita até para poder entender e saber quem são os inimigos que estão fazendo parte do circuito, e o Jorginho Melo não sabe. Mas enfim, segundo consta, então, ele anunciou já a sua pré-candidatura e e rejeita de qualquer forma especulações sobre uma possível candidatura ao Senado. O anúncio então ganhou força na direita chapecoense porque ele trabalha nesse âmbito do conservadorismo. O mesmo faz o Jorginho Melo. Agora a gente tem que ter uma avaliação um pouquinho mais criteriosa a respeito disso, até porque, como eu disse, o Jorginho Melo é de direita, é do PL. O João Rodrigues é de direita, é do PSD. Tem alguns contrapontos, porque o PSD faz parte do governo federal, faz parte do governo Lula. Mas em Santa Catarina, o João Rodrigues se desvincula
de qualquer conciliação a respeito desse envolvimento do PSD com o PT no governo federal. Bom, então os dois são de direita, os dois são amigos de Jair Bolsonaro e assim por diante. Tem que se considerar que, numa avaliação geral, Jorginho Melo está muito bem conceituado no governo do estado de Santa Catarina, está até fazendo um bom governo. E como é que João Rodrigues vai entrar nessa disputa, tentando desfazer o governo de Jorginho Melo com uma boa avaliação? Qual vai ser o critério que ele vai fazer para desconstruir o governo do adversário político nessa luta? Eu até gosto muito de João Rodrigues, nós somos, para quem não sabe, nós somos nascidos na mesma cidade. Nós somos nascidos em Nonoai. Ele nasceu em Trindade, naquela época Trindade era distrito de Nonoai. Então somos conterrâneos, né, de município, e conheço o João Rodrigues desde jovem, desde os tempos que ele era apenas locutor da Rádio Pinhalzinho. Então a gente sempre foi grandes amigos, mas existe obviamente esta possibilidade de ele mais tarde definir exatamente numa composição neste mesmo governo, indo para o Senado, que ele teria uma eleição garantida atrelado ao MDB, ao PSD e todos os partidos. Não teria para ninguém, seria praticamente só assinar o voto nas eleições do Estado em 2026, se ele aceitar o espaço ao Senado, com mais um do PL, que provavelmente Caroline Detoni seria a outra candidata ao Senado pelo PL. Mas esse assunto eu quero trazer muito mais com outros desdobramentos para vocês numa sequência aqui no nosso programa Tema Livre. E dele mate. Até a próxima edição, se Deus quiser.